Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus, glorificado é o nome do Senhor. Agradecendo essa oportunidade de estar aqui nesta noite, de trazer a mensagem. Eu confesso, irmãos, que eu estou um pouco quebrado, sabe? Eu fui fazer algo com meu filho, porque ele está um pouco acima do peso, assim, e fazer a ginástica com ele, né? Fiz corrida, fizemos um futebolzinho na quadra, irmão, que se quebrou foi eu, ele está inteirinho. Eu cheguei aqui me arrastando, eu falei até com o presbítero, eu cheguei aqui me arrastando, mas a palavra de Deus me deu, tem que ser sim, sim, não, não, né? O pastor me ligou, vai trazer a palavra lá hoje, eu falei, tá bom, pastor, tá bom, vai chorando. Glória a Deus, irmãos, amém. Ele está lá bonzinho lá, eu falei, Jesus, eu estou mancando aqui. Glória a Deus. Irmãos, rapidamente, pode ficar sentado. Salmos de número 40. Eu não vou me alongar muito, porque não sou irmão, você me conhece, não sou muito de falar, né? Eu sou curto, rápido e grosso. Amém? Salmo de número 40, irmãos. Louvado seja Deus. Eu pedi uma palavra ao Senhor, palavra bastante conhecida, todo mundo conhece. A minha Bíblia é do Nova Linguagem de hoje, né? Bíblia de Estudo Nova da Linguagem de hoje, tá? Mas é a mesma coisa, Salmo 40. Amém? Irmão, acompanha ali. Está escrito assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós, não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não se pode ser contados. Amém, irmãos? É só até aqui. Amém? Esperei com paciência no Senhor. Irmãos, eu estava ali sentado e o Senhor fazia uma viagem comigo, né? Me lembrava ali que eu vim de uma família pobre, né? Na cidade de Recife, de Pernambuco. Não sei se muitos conhecem aqui de Casa Amarela, né? Eu vim de lá de Recife. Irmãos, nós somos 12 irmãos, 12. Tinha televisão lá, tá, irmão? Na época tinha aquele fundo lá. São 12 irmãos. Irmão, e a vida era muito angustiante, porque a alimentação era muito pouca. Eu morava lá no interior, lá da Casa Amarela, e a comida era muito escassa. Não sei se os irmãos lembram, a nossa alimentação à tarde era farinha com açúcar, que eu estava até me lembrando, o Senhor me fez me lembrar todo dia sentado ali, era farinha com açúcar, e de tarde o nosso lanche era a parte de trás da formiga. Não sei se o irmão conhece aquela formiga que tem uma parte de trás grande, que você torra ela. Muitos aqui conhecem, não sei se vem do interior, conhece que aquela vamos falar da formiga, né? Tá na jura, né? Ela tirava ela e a gente comia, fritava ela, irmãos. Aquilo ali, eu me lembro até hoje, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Era angustiante, porque nós passava fome. Nós vamos de família assim, sabe? De financeiramente, sabe? Escasso. Meu pai era alcoólatra. A minha mãe, louvado seja o Senhor, que Deus o tenha, é chamada Mauricéia. Meu pai também é o mesmo nome que o meu, que era Severino, é o mesmo nome. E eu me lembro que meu pai era alcoólatra e brigava sempre com a minha mãe. Eu pequenininho, irmãos, eu via aquela discussão todinha, pequeno. Era copo quebrando, prato quebrando. Era angustiante, sabe, ver aquilo, angustiante, irmão. E eu me recordo que uma certa vez meu pai pegou um copo com a mão e quebrou o copo com a mão sozinho, com a força dele.
E olhando para o Isaac daquele tamanho, Isaac, eu acredito que vai crescer mais, que meu pai, ele não passava da porta, tinha que se abaixar. Eu me lembro que eu olhava para o alto, ele fazia assim para passar da porta, era muito alto. E as brigas eram constantes. E foi passando anos, irmãos. E aqui no Rio de Janeiro tinha a minha avó. A minha avó fez algumas cartas aí para lá, para buscar um casal. Seriam um homem e uma mulher, um casal. Nisso eu estava lá, naqueles 12 irmãos. Sendo o único irmão que tinha problema no corpo era eu. Eu tinha problema de paralisia. Não estou vendo em pé aqui, mas eu tenho um desvio na coluna. E eu não andava, eu me arrastava. A minha avó me contou isso quando eu cheguei aqui em Bom Sucesso. Vocês conhecem o bairro de Bom Sucesso? Praça das Nações. Eu morava naqueles apartamentos que tinha lá no EAPI, tinha um montão de apartamentos lá no final, onde tinha aquela escola de samba do Tigre, como é que é o nome? Do Índio, Cacique de Ramos. Eu morava ali. E eu me recordo, irmãos, que minha avó e meu avô foram buscar um casal lá em Pernambuco. E um desses casal, eu não era o escolhido, porque ninguém quer pessoas problemáticas com problema. Pessoas querem pessoas boas, pessoas andando com visão, com audição, né? Com as mãos. Ninguém quer um paralítico. Muitas pessoas querem coisas já prontas, já feitas. Eu não era uma dessas pessoas, eu era paralítico, eu andava, eu rastejava. E nisso a minha avó chegou lá com meus avós para escolher um casal para levar para o Rio de Janeiro. Eu não sei se eu já contei aqui para a igreja. E um desses casal, que foi escolhido foi meu irmão Sérgio, que mora aqui em Ramos. O outro era uma menina chamada Cláudia. E minha avó contava que eu estava lá no canto da parede. Como? Todos em pezinho e eu com a barriga para baixo. Aí minha avó perguntou, por que ele não está em pé? Aí minha mãe falou, não, ele tem problema nos ossos. Ele não pode andar. Eu me lembro até hoje, irmão, até eu choro com isso, porque Deus ele quando quer fazer uma coisa na vida de uma pessoa, ele faz, irmãos, né? Deus ele não esquece os seus, irmão. Deus não esquece os seus. Eu estava eu me lembro, minha avó contando que eu estava de barriga para baixo no chão, ali, e eles olhavam para mim com pena, com piedade, mas já tinha escolhido os dois para ir para lá, já estava caminhando para a porta. E nisso que eles dois estavam indo para a porta, a minha avó falou que eu dei um grito de dor, e desse grito de dor foi o grito da salvação, da esperança. Porque foi através desse grito que eu gritei, que a minha avó falou, eita, ele está passando mal. A minha mãe, ela falou assim, que a minha mãe falou assim, então, está sim, está passando mal. Ele não consegue se levantar, e sente dor quando tenta levantar. Dali, irmão, em diante, a minha avó falou, não, eu vou levar ele. Aí a garotinha passou para lá e eu fui para frente, me arrastando, me levando até lá na frente. Quer dizer, trouxe o meu irmão Sérgio e eu, um problemático, a qual ninguém queria nada, para tu ver. Mas através de um grito que despertou no ouvido da minha avó, que eu creio que aquele grito foi de Deus, porque se não fosse aquele grito, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui nesta hora. Eu me lembro que aquele grito, minha avó me pegou e falou assim, não, faz um documento aí, né? Bota tudo que eu vou levar eles dois. Louvado seja, me levaram aqui para o Rio de Janeiro, nos melhores hospitais, trataram de mim, né? Trataram, fizeram o que fizeram comigo lá, e eu comecei a andar. Aqueles que muitos, né? Os meus irmãos, tinham os irmãos lá tudo em pé, irmãos, irmãos que era mais, né? Mas ninguém queria um aleijado.
Pessoas problemáticas ninguém quer cuidar, né? Mas Deus, eu quero falar com os irmãos que Deus, Ele muda toda a situação. Deus, Ele muda toda a situação, porque Deus, quando levou essa palavra aqui, esperei com paciência no Senhor, Ele me inclinou e ouviu o meu clamor. Sabe o que é isso? É o grito, é o clamor. Quando nós oramos, clamamos a Deus, Ele nos atende. Ele nos atende o nosso clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que aquele grito foi um clamor que Deus, talvez até me cutucou ali, né? Para gritar. Lembra na Bíblia que tem ali que Deus ouviu o choro do menino quando estava lá no deserto? Acho que era com Elias. Não. Filho da Agar. Que Deus ouviu o choro do menino. Quer dizer, Deus, Ele ouve a nossa súplica. Deus, Ele ouve o nosso clamor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando, irmãos, olha, eu não era escolhido, mas Deus Ele que escolhe. Nós não escolhemos, não. Foi Deus que nos escolheu para estar aqui. Foi Deus que nos escolheu até aqui. Nós estamos aqui de pé porque foi Ele que nos escolheu. Se não fosse por causa daquele grito, eu creio que hoje eu não estaria aqui. Eu estaria lá naquele canto, talvez até morto. Porque sem condição, sem alimentação, sabe, nem água tinha. Irmãos, era uma briga para comer comida. Eu não chegava até a farinha, porque eu ia me arrastando, eu era o último. Imagina, a pessoa última a comer, e via as pessoas tudo comendo na tua frente e você só olhando, né, batendo, querendo comer. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque Ele nos escolheu, irmãos. Nós temos que estar alegre, nós temos que estar contente, nós temos que estar alegre, porque foi Ele que nos escolheu para fazer a diferença. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, como diz aqui no Salmo de número 40, o salmista fala muito bem isso. Tirou-me do charco do lodo. Amém? Irmãos, essa palavra que Deus me deu, irmãos, Deus me levou, sabe? O irmão falou assim: tu vai trazer a palavra? Vou trazer a palavra. Aí a Bíblia abriu 1,40. Aí o senhor falou, parece que aquele negócio foi lá em Recife. Aí o senhor falava comigo assim: foi eu que te tirei com mão forte daquele lugar. Foi ele que te tira de mão forte do lugar onde você está, irmãos. Não importa a luta que vocês estão enfrentando, não importa a situação que você encontra, Deus, Ele te tira com mão forte, irmãos. Se tentarem te enganar, olha só que coisa forte. Se tentaram te enganar, irmãos, olha, sabe de uma coisa, para pagar um preço com Deus. Ai daquele que tocar na menina dos seus olhos. Nós somos menina e menino dos olhos do Senhor, irmão. Nós somos meninos dos olhos do Senhor. Ai daquele que tocar em nós. No ano de 2023, houve uma situação lá tem na cabeça. Eu esperei com paciência no Senhor. É Deus, Ele que age, irmãos. Deus, Ele age. Por experiência própria, quando um estiver muito falando nervoso, um tem que estar calmo, irmão. Se os dois ficarem nervosos, vai ficar triste. O fogo vai pegar. Não é, irmão? Quando um estiver nervoso, o outro tem que... Não, tudo bem. Irmão, se os dois debater ali... Falou tudo. Se vier os dois com fogo, pega fogo, tudo queima, acabou com tudo, irmão. Irmão, já estou fechando aqui, tá? A palavra que Deus me deu foi essa: esperei com paciência no Senhor, né? Deus, Ele me tirou lá da casa amarela, onde ninguém deu nada, um paralítico, a qual ninguém deu nada, né? Para chegar até aqui. Mas até aqui que nos ajudou o Senhor, passei por casa de recuperações, que muitos sabem, né?
Fiquei quase 2 anos internado na casa de recuperação. Depois que perdi meus avós, entrei nas drogas, né? Me afundei nas drogas, no álcool. Virei mendigo, fui mendigo também, né? Até lá, como mendigo, Deus me sustentava lá, deitado. Poxa, muito. Até como mendigo, Deus me sustentava, eu dormia na praça. Eu tive uma experiência, irmão, que não conhecia Deus. Dormindo na praça, minha roupa do lado, para tu ver, nem os documentos eu perdi, irmão. Andando os documentos com a roupa toda, às vezes suja, eu não perdi um documento. Doido, drogado, não perdi um documento. Deitei naquela praça, dali, com fome. Eu me alimentava até de uma manga da árvore que caía. Eu olhava para ver se tinha mais, só tinha uma. Eu falei, Jesus não, vamos, eu queria agora, porque antes eu não conhecia Jesus. Eu olhava assim e falei, de onde caiu isso? Eu não estou vendo manga nenhuma, essa manga assim. É porque Deus lhe sustentava. Deus, ele te conhecia desde o ventre da tua mãe. Deus, ele te conhece desde o ventre da mãe. Até aqui, ó, porque ele te conheceu. Que nem o presbítero falou, tem um histórico grande, tem uma ficha ali muito grande. Mas eu glorifico o Senhor, irmãos, por estar aqui nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aplaude o Senhor, irmão. Também até aí que Deus me deu, tá?